livre para todos os públicos. Olá, a admissibilidade do pedido de impeachment do mandato da presidente Dilma Rousseff foi aprovada na comissão especial por uma diferença de 11 votos. Para o governo, o fato da oposição não ter conseguido 2/3 dos 65 votos disponíveis é uma vitória, pois indicaria a dificuldade em obter o quórum necessário para aprovar o pedido em plenário. Já a oposição comemora a maioria obtida em um colegiado indicado em sua maioria por líderes da base governista. Para discutir o resultado da votação e também como deve ser o processo no plenário da Câmara, o Brasil em Debate convidou os deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara, que agora você acompanha ao vivo no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Deputados, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu gostaria, então, de uma análise inicial do deputado Carlos Zaratini sobre o processo, como foi na comissão especial e a expectativa do senhor para o plenário. Olha, o processo na comissão especial foi bastante debatido, nós tivemos a condição de fazer uma boa defesa da presidenta Dilma, não só da parte do ministro Nelson Barbosa, como também o ministro José Eduardo Cardoso, da AGU, estiveram presentes e mais as argumentações todas dos deputados que se concentraram naquilo que estava em discussão, que era exatamente a acusação de que a presidenta teria cometido um crime de responsabilidade ao emitir alguns decretos de remanejamento de verba, né, decretos suplementares na linguagem oficial. Então, nós fizemos esse debate e eu acredito que nós esclarecemos muito as pessoas sobre o porquê não é um crime de responsabilidade, exatamente porque não houve aumento de gastos, né? Os gastos foram dentro do limite. O que houve foi a possibilidade de o Ministério, no caso vários ministérios, utilizarem a verba de forma diferente, o mesmo recurso utilizado em dotações diferentes, que é uma coisa normal na administração, que é praticada por prefeitos, que é praticada por governadores. Então, não há crime nenhum. Isso foi uma coisa muito importante no debate. E o resultado da votação é um resultado que nós esperávamos, né? Nós esperávamos que houvesse uma vitória da oposição, em primeiro lugar porque se ganha, no caso da comissão, por maioria simples, né? Diferente do plenário, onde é necessário 2/3 dos votos. Ou seja, 342 votos. Né? Em segundo lugar, porque evidentemente houve várias interferências na formação da comissão. Né, os líderes influenciados, pressionados, né, até mesmo pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que quer de todo jeito que passe esse impeachment, né, que o seu interesse maior é aprovar o impeachment, porque até mesmo é uma posição, de certa forma, uma vingança pelo fato do PT não ter apoiado a sua defesa na comissão de ética, né, e isso era um resultado que nós já esperávamos. O resultado no plenário, o debate no plenário, vai ser outro, o resultado vai ser outro, com certeza. Obrigada, deputado Zaratini. Deputado Índio da Costa, essa vitória na comissão era esperada, muitos se falavam, mas por uma margem menor. Se falava muito 35-30. Essa maioria de 11 votos, na opinião do senhor, tem qual o significado? Olha, vamos só lembrar que, assim, houve uma votação agora na comissão, agora o plenário vai se manifestar e tem outros 9 pedidos de impeachment tramitando aqui na casa. Quer dizer, então, se por acaso isso não passar, ainda terão 9 outras possibilidades do governo ser empichado, enfim, da presidente ter que sair do cargo dela. Eu percebo na sociedade uma angústia muito grande por falta de um projeto de Brasil. Né? Quer dizer, falta um caminho para o desenvolvimento econômico, para gerar emprego, as pessoas estão sendo desempregadas sem a perspectiva de voltar para aquela empresa de onde saíram ou para alguma outra empresa. Então o cara perde o emprego e diz assim, bom, e agora para onde eu vou? Essa falta de perspectiva, na minha opinião, contribui muito para uma pressão em cima do Congresso Nacional. A gente tem uma crise política,
tem de fato crime de responsabilidade, de acordo com o artigo 85 da Constituição Federal, está lá muito claro, lá fala em probidade administrativa, lá fala no uso do orçamento, lá fala na independência dos poderes, da não interferência de nenhum poder no outro, e tudo isso está acontecendo patrocinado pelo Palácio do Planalto, quer dizer, desde os crimes na campanha eleitoral, que isso daí depois vai ser julgado pelo TSE, né, quer dizer, o financiamento ilegal que pagou marqueteiros no exterior, que pagou campanhas de dinheiro de caixa 2, fruto, segundo consta lá na investigação que vem de Curitiba, fruto de um esquema de corrupção em cima da Petrobras, né, o chamado apelidado de Petrolão, que a Operação Lava Jato a cada dia prende mais um, hoje até prendeu um senador, Jean Argelo, também muito ex-senador, que também era muito próximo do governo. Mas né? só que Então, ele desviou dinheiro, segundo a acusação da Polícia Federal, para o DEM. Para o DEM. Para onde ele desviou o dinheiro? Não foi um desvio de dinheiro para o PT, nem para o partido da base, foi para o DEM. Bem, para onde desviou o dinheiro não me importa, eu não estou defendendo o DEM e inclusive não sou do DEM. Eu estou só dizendo o seguinte, de fato é mais um senador preso da base aliada. Né? E eu não estou vendo... Não é da base aliada, era do PTB. Não, o PTB não é da base aliada. Operou o governo o tempo todo, o Jean Argelo, todo mundo sabe aqui dentro. Mas enfim, além disso, o que acontece hoje? Você tem uma crise econômica, tem uma crise política e você tem uma série de crimes cometidos pelo PT no governo. Crime de responsabilidade, crimes durante a campanha eleitoral e tal. Então, eu votarei favorável ao impeachment, mas não se trata da minha opinião. Se trata do que diz a Constituição. Né? O PT dividiu o Brasil, de um lado ricos, de outro lado os pobres, de um lado negros, de outro lado os brancos. Quer dizer, eles fizeram uma política patrocinada pelo discurso do Lula de divisão, como se de um lado tivesse Deus e de outro lado tivesse o diabo. Aí, de repente, o diabo vira Deus e Deus vira o diabo. Quer dizer, uma situação muito ruim. Acho que o Brasil tem que ser um só. E aqui dentro da casa, o que está acontecendo é que há uma série de denúncias, e eu não vou aqui dizer que elas são verdadeiras, porque eu não tenho como provar, mas de que, nesse momento, a operação do governo é de comprar voto com dinheiro vivo. Não é só com denúncia em ministério, em abrir espaço em ministério, liberar emendas para parlamentares, que por si já é uma espécie de interferência, já cai num daqueles princípios de que diz que tem que ter impessoalidade, né, e isenção na administração pública. O que se fala dos decretos é muito simples, é querer rasgar a democracia e acabar com o Congresso Nacional. Na hora que você tem um decreto assinado pelo Presidente da República, mudando uma regra que foi definida por lei, que é a lei do orçamento, sem autorização, você está simplesmente dizendo que, olha, todo o trabalho feito pelo parlamento, que basicamente foi formado para definir as prioridades orçamentárias do Brasil, que isso deixa de ter importância. Então, assim, eu acho grave, concordo com o deputado Zaratini, ele tem toda a razão. Tem prefeitos e governadores fazendo igual. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governador do estado hoje, ele quebrou o governo do estado, fazendo esse tipo de coisa. A Prefeitura do Rio de Janeiro, que tem as obras das Olimpíadas acontecendo e tal, mas estão na mesma direção. Já tem 27 bilhões e meio de dívida. Então é o seguinte, há uma irresponsabilidade fiscal, isso é muito grave e a questão orçamentária está clara no artigo 85 da Constituição. É crime de responsabilidade. Obrigada, deputado Índio da Costa. Deputado Zaratini, eu queria que o senhor comentasse principalmente sobre essa colocação que o deputado Índio da Costa faz de que o governo estaria tentando arregimentar votos, não apenas... O deputado Índio da Costa fez uma acusação gravíssima. Gravíssima. Que está, inclusive, no está jornal O Globo de segunda-feira. Compra de votos. Tá? Compra de votos com dinheiro vivo. Então... Isso. Deputado, no seu lugar, eu iria à Comissão de Ética, eu iria ao Ministério Público denunciar quem está comprando, quem está vendendo. Porque tem que ter nome, tem que ter fatos, tem que ter objeto. Porque jogar essa suspeita... Eu também ouvi dizer que a Fiesp está financiando essa campanha contra o governo. A Fiesp, vocês todos sabem, é a Federação das Indústrias de São Paulo, que é uma federação de indústria que apoiou a ditadura, que enviava os seus agentes para atuar no próprio DOPS e assistir às torturas dos presos políticos. Então a Fiesp tem uma tradição longa de golpismo no Brasil e agora está apoiando com dinheiro. Só de campanha na internet, o que a gente tem de informação é que se gasta a cada mobilização, dessas mobilizações de rua, mais de 10 milhões de reais em internet. Fora o que eles gastam em anúncios de jornal, em outras coisas. Né? Mas essa denúncia é muito grave, então eu acho que ela...
Até agora não apareceu nenhum nome, até agora se fala nisso, algumas revistas publicaram, jornais, alguns deputados falam, mas é importante que se diga quem está vendendo, quem está comprando, porque nós não concordamos com isso, né? E também, se nós formos acusar a Fiesp de estar comprando votos, nós vamos dizer aqui efetivamente quem está pagando e quem está recebendo. Agora, o importante é dizer... Só para dizer educadamente aqui, assim que eu souber quem está comprando, quem está vendendo, pode ter certeza absoluta que eu vou ao Ministério Público. Mas então não levanta um fato assim, que joga uma suspeita... Você levanta uma frase dessa que joga uma suspeita, né, sem comprovação. Agora, então eu acho que é importante comprovar. Isso colocado, né? Porque senão fica muito ruim a acusação sem ter nenhuma... Não estou dizendo prova, sem ter nome. Né? Bom, tem que ter nome. Mas eu tenho que ter prova. Bom, mas superada então essa questão da possibilidade, eu queria só, antes do senhor entrar nesse assunto, eu queria colocar a questão dos outros pedidos. Então, o senhor disse que vamos agora para a votação em plenário, que o senhor acredita que não deva ser atingido o quórum qualificado de 2/3, 342 votos que a oposição necessita para aprovar esse pedido de impeachment que está sendo analisado, que teve a admissibilidade aprovada na comissão especial. O deputado Índio da Costa levantou a existência de 9 outros pedidos de impeachment na fila, inclusive o pedido de impeachment do mandato do vice-presidente Michel Temer, que também está em análise com a comissão especial sendo montada neste momento. É uma coisa que você vê. Eu queria que o senhor analisasse se esse processo continua ou não. Golpe, a gente sabe como começa e não sabe como termina, né? O vice-presidente Michel Temer é um articulador do golpe, é uma pessoa que está operando. E todo mundo está vendo isso, soltou inclusive ontem uma gravação dizendo qual é o seu plano de governo e tal. O Carlos Lacerda, em 64, era um dos maiores agitadores do golpe. Teve o golpe militar e logo em seguida ele foi cassado. Né? Ele foi cassado, ele que sonhava em ser presidente da República. Né? Tem gente que não tem voto, a gente está vendo o resultado aí, a última pesquisa Datafolha. O PSDB é um dos maiores, dos partidos que mais envolvidos nessa mobilização. E o candidato dele, tanto os 3 candidatos possíveis a que apareceram, Aécio, Geraldo Alckmin e Serra, todos caíram na pesquisa. E quem subiu na pesquisa? O ex-presidente Lula. Então, o fato todo que nós estamos discutindo aqui é que, na verdade, a oposição não tem voto para ganhar uma eleição. Então, ela quer ganhar a eleição pela via indireta. Ela quer tirar a Dilma e eleger indiretamente o Michel Temer para que ele faça o quê? Aquilo que não tem condições de ser aprovado pela população, que é a reforma trabalhista, tirando direitos dos trabalhadores, a reforma previdenciária, colocando a idade mínima de 65 anos para aposentadoria, né? Desvinculando a aposentadoria do salário mínimo, entregando o petróleo da Petrobras para as multinacionais do petróleo, que é o projeto José Serra, que está tramitando aqui na Câmara agora, já foi aprovado no Senado. Então, essa plataforma da oposição, ela não ganha no voto. Se for discutir com o povo brasileiro, se for mostrar o que a oposição pretende, não vai ser aprovado. E os números estão aí, não fomos nós que fizemos a pesquisa Datafolha. Pesquisa Datafolha, às vezes é contra a gente, às vezes é a favor da gente. Então agora ela mostra uma realidade. Houve melhoria de avaliação do governo Dilma, houve diminuição do apoio ao impeachment, né? Então, o que está acontecendo? A população começou a entender o que é esse impeachment, começou a perceber qual é a manobra política que tenta se fazer com esse impeachment, que é, no meu modo de ver, colocar de forma indireta o Michel Temer na presidência da República para fazer aquilo que a oposição não teve condições de ganhar no voto na eleição de 2014. E que não ganhará também em 2018, se for a disputa. Obrigada, deputado Zaratini. Deputado Índio da Costa, vou pedir a opinião do senhor sobre essas colocações, mas dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e estamos discutindo hoje o resultado da votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na comissão especial. Participam dessa discussão os deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro.
Deputado Índio da Costa, eu queria que o senhor comentasse as últimas colocações do deputado Zaratini, principalmente em relação o pedido de impeachment, o processo ser parte de um golpe, ao vice-presidente Michel Temer ser articulador desse golpe, levando em consideração que o próximo pedido que pode ser analisado foi apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E também a essa pauta que o vice-presidente colocaria em discussão de reforma trabalhista, reforma da Previdência, o fato da reforma da Previdência também ter sido colocada no início do ano pela presidente Dilma Rousseff em discussão, a possibilidade de uma reforma da Previdência. Bom, primeiro que a Previdência ela já é desvinculada do salário mínimo há muitos anos, né? O fator previdenciário acabou. Antigamente, quando aumentava o salário mínimo, proporcionalmente aumentava a aposentadoria. E esse já acabou há muito tempo, foi o Fernando Henrique, na época, que desvinculou, através da reforma previdenciária lá que eles fizeram, que, na minha opinião, não foi bem sucedida. Deveria ter pensado um outro modelo, devia ter tirado direito de aposentado. Mas, além disso, a questão do petróleo, né, que ele coloca aqui, diz, vai entregar o petróleo para as multinacionais. Ora, primeiro que o petróleo já não tem mais essa importância toda, o barril do petróleo caiu, os royalties já não tem também, já não entram mais no Brasil como entravam, quer dizer, está deixando de ser uma atividade estratégica o petróleo do mundo inteiro, e a gente sabe que o pré-sal polui muito mais do que o pós-sal, do que o petróleo que a gente utilizava antes. E como o mundo está condenado por chuva ácida, aquecimento global e tudo isso que o petróleo acaba gerando, né, por conta do excesso de enxofre, né, é que quando é utilizado esse petróleo, ele causa um mal muito maior ao ser humano do que o petróleo do pós-sal. E o do pós-sal já, enfim, fez um estrago grande na camada de ozônio. Então é o seguinte, primeiro, se for tratar da produção do petróleo, a gente vai até discutir se vale a pena ou não vale a pena a Petrobras ter participação, não ter participação e tal. Agora, esse governo, o governo do PT, fez concessão para as multinacionais todas do petróleo. Aliás, rasgando o discurso que fizeram a vida inteira, que o petróleo é nosso, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. A Petrobras tem direito a 30% e os 70% tem a empresa privada, né? E, na verdade, eu estou de acordo. Não que seja nem 30%, que seja 100%, porque acho que daí você não tem que ficar com essa discussão se o petróleo é nosso ou o petróleo não é nosso. O fato é, como que o Brasil arrecada mais, como o Brasil produz mais, como se arruma mais emprego, como se consegue empregar mais brasileiros. Se é através da Petrobras ou através de alguma empresa privada, a Petrobras, que em vez de ser assaltada pelo PT, ela poderia sim ter requalificado os seus quadros internos, ter tido mais competência para poder explorar o petróleo, e aí sim ela entraria na concorrência igual aos outros. E no projeto do Serra, ele ainda faz uma defesa de mercado para a Petrobras, que é o seguinte, caso a Petrobras não tenha interesse, as outras empresas poderão entrar. Então, ao contrário, ainda está fazendo uma defesa muito forte da Petrobras. Eu acho que faz sentido você defender a Petrobras, mas eu acho que você tem que desenvolver o Brasil, né? Gerar mais empregos, que é o grande problema que a gente está acontecendo hoje. A economia parou, hoje a gente fica discutindo impeachment ou não impeachment, impeachment ou não impeachment, e na realidade as pessoas estão com dificuldade. E não tem apresentado pelo PT um projeto de desenvolvimento do país. Qual é a preocupação deles com a possibilidade da sucessão com Michel? O PMDB, com muito menos instrumentos do que o PT que está no governo hoje, na espinha dorsal do governo, embora o PMDB também esteja lá dentro, mas desenvolveu um projeto chamado Ponte para o Futuro, onde ele consegue desenvolver uma política econômica que faz com que o Brasil volte a crescer. E a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, enfim, as reformas, elas são necessárias para o Brasil voltar a crescer, né? O Brasil já quebrou. Os servidores do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já estão recebendo o 13º em 10 parcelas. O seu salário mensal, sua remuneração mensal, já estão recebendo 20, 30, 40, 60 dias depois do que tinham que receber. Isso já está afetando a cidade, que é a cidade sede das Olimpíadas, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, gente, tem uma crise, essa crise é muito grave, grave, e ela não tem nada a ver com golpe ou não golpe. É uma incompetência do PT. Esse é um ponto. Segundo ponto. Golpe foi ter mentido na campanha eleitoral. Golpe foi dizer uma história que sabiam que não era verdadeira para ganhar a eleição a qualquer custo. Golpe foi dizer e ter feito o diabo para ganhar as eleições. E agora está fazendo muito pior do que o diabo para continuar no poder. Obrigada, deputado Índio da Costa. Deputado Zaratini.
Olha, essa questão do petróleo não é brincadeira. O petróleo ainda vai ser essencial para a humanidade durante décadas, né? Só que no Brasil nós temos 35 milhões de automóveis e caminhões movidos a gasolina e a diesel. Então, isso não é substituído assim. Por mais que a gente queira e que queira melhorar o meio ambiente, é uma substituição lenta, né? A tecnologia de automóvel movido a energia elétrica ainda é pequena, ainda é muito cara, né? Então é muito longe o fim dessa era do petróleo, infelizmente. E o Brasil tem uma jazida de petróleo do pré-sal que é extremamente produtiva. A extração do pré-sal, a produção do pré-sal é muito barata. É por isso que as multinacionais querem o nosso petróleo, porque lá é barato tirar o petróleo. Jorra muito, sai muito. Então, as multinacionais do petróleo ambicionam ficar com as jazidas do pré-sal. A lei que nós aprovamos aqui há 5, 6 anos atrás, ela diz que a Petrobras tem que participar de todos os campos de petróleo, com pelo menos 30%. Isso é uma garantia importante para a gente poder dizer, olha, o petróleo vai ser explorado, o conhecimento vai ficar com o Brasil, não vai ficar com outro país, e nós vamos tirar o petróleo no ritmo que for melhor para o Brasil. Por exemplo, agora, o petróleo está barato, nós queremos aumentar a produção de petróleo? Para quê? Para nós vender muito barato lá fora? Não, vamos manter a produção, certo? E vamos ver quanto tempo for necessário, quando o valor do petróleo estiver maior, a gente aumenta a produção. Então essas coisas têm que ser pensadas, e isso só se faz quando a gente tem autonomia, né? E o Brasil tem que ter autonomia e tem que ter as condições de manter esse controle. Por isso que nós somos contrários a essa possibilidade que está prevista no projeto do Serra. Agora, veja bem, nós estamos falando de 15% da economia. A indústria petrolífera no Brasil, se você pegar a Petrobras, as empresas que fornecem para a Petrobras, a indústria petroquímica, as refinarias, elas representam 15% do PIB brasileiro. Então, a gente queira ou não queira, é muito importante para o Brasil, nós não podemos abrir mão disso. Assim como é a indústria automobilística, que é muito importante para o Brasil, assim como é o agronegócio, que é muito importante para o Brasil. Então, são setores onde o Brasil tem que ter autonomia, tem que ter controle, tem que ter a possibilidade de dizer para onde vai, né? E por isso que nós não podemos deixar fracassar nem a indústria automobilística, nem a indústria petrolífera e nem o agronegócio, que são os pilares da nossa economia. Então, isso é um governo que não pensa dessa forma, que acha que tem que deixar, como a gente fala em francês, né, o laissez-faire, o liberalismo, o neoliberalismo, isso vai levar à destruição, como levou à destruição no governo Fernando Henrique Cardoso. Hoje nós vivemos uma crise que, na verdade, ela é retroalimentada pela crise política. Na medida que existe, da parte da oposição, auxiliada por Eduardo Cunha, né, e uma parcela do PMDB, né, que impedem o governo de fazer as necessárias mudanças na economia para que a gente possa sair da crise, Quais são as mudanças? As mudanças que nós tínhamos que ter feito já desde o ano passado era a gente ter um controle financeiro melhor, um controle das finanças públicas, ao mesmo tempo, e o Eduardo Cunha colocou a chamada pauta bomba, a pauta que aumentava as despesas ao invés de diminuir, né, e pressionou o governo com essa pauta bomba. E a segunda questão importante do ponto de vista do controle financeiro, que é a questão da gente ter uma nova fonte de arrecadação, que é a CPMF. Não se iluda ninguém que esteja assistindo esse programa, que se Michel Temer for o presidente do Brasil, ele vai fazer a CPMF. Ele vai fazer a CPMF. Se não passar, nós vamos continuar em crise. Por quê? Porque é necessário ter um equilíbrio fiscal. E a CPMF é um dos impostos mais justos, porque tira mais de quem tem mais e tira menos de quem tem menos e não tira de quem não tem. Obrigada. Portanto, nós precisamos ter essa questão do equilíbrio. Isso não foi ajudado por essa Câmara e pelo Senado nesse período de 2015 e 2016. Obrigada, deputado Zaratini. Deputado Índio da Costa, para as considerações finais, eu queria saber se o senhor concorda com essa colocação, deputado Zaratini, de que em 2015 o Congresso não contribuiu, pelo contrário, atrapalhou o ajuste fiscal proposto, inclusive, pelo ex-ministro da Economia, Joaquim Levy. Gente, eu acho incrível a capacidade de distorcer os fatos, porque, de fato, o que aconteceu foi o PT está aí no poder há 13 anos. Né? Que, aliás, é o número do PT, 13 anos de poder. Nesse período, eles gastaram muito mais do que o Brasil suportava.
prometeram muito mais do que o que era possível, entregaram muito menos do que o que prometeram, rasgaram o dinheiro, roubaram o dinheiro da Petrobras, rasgaram a lei de responsabilidade fiscal, rasgaram a Constituição da República e acham que a gente tem que engolir, dizendo que agora o impeachment, que na verdade é decorrência disso tudo que aconteceu, é golpe. Golpe, na minha opinião, foi ter mentido na campanha eleitoral, prometido que não podia ter entregue, ter escondido o que de fato existia de dificuldade das finanças públicas, ter usado um marqueteiro pago por empreiteiras lá fora decorrente de contratos em empresas públicas, né? Ter a atual presidente da República, que foi ministra de Minas e Energia, e a gente tem uma crise hoje energética no Brasil, a gente gasta 60 bilhões por ano para produzir energia, e uma energia, inclusive, muito poluidora, que é com base em óleo diesel, por conta da incompetência da Dilma. Porque ela foi seca, né? ministra... São 3 anos da de seca. seca não. Incompetência 3 anos de seca. do PT, que está no governo há 3 anos de seca, mas 13 anos no governo. Ora, ninguém previu que podia ter seca. Então, o que acontece? Eles distorcem os fatos. E a população, que tem um bom coração no Brasil, acaba acreditando. Aqui na frente do Congresso Nacional, tem um muro colocado. De um lado quem é a favor, de outro lado quem é contra. Que as pessoas não podem mais se relacionar, elas não podem ter opiniões diversas, elas não podem pensar diferente. O Brasil é um só, o Brasil é do brasileiro. O Brasil não é vermelho, o Brasil não é verde, amarelo, azul e branco. O Brasil é de todas as cores, de todas as pessoas. E essa unificação do Brasil, ela só vai ser possível ser feita depois de um governo que cometeu sim crime de responsabilidade reiteradas vezes e que agora insiste que o que está sendo feito é golpe. Golpe foi em 64, quando o presidente do Senado não cumpriu todas as etapas que estão sendo cumpridas agora e disse sim que o presidente da época estava fora do país. Mentira, ele estava no Rio Grande do Sul. Agora não tem golpe, agora tem o Supremo acompanhando, o Tribunal de Contas da União acompanhando, tem também o Ministério Público Federal acompanhando, tem o pessoal todo lá de Curitiba acompanhando, enfim, está todo mundo acompanhando. Os órgãos todos de controle, né? E o Supremo, inclusive, definindo regra. Isso não é golpe. Obrigada, deputado Índio da Costa. Deputado Zaratini, 30 segundos para concluir, por favor. 30 segundos ele teve 4 minutos, né? Mas tudo bem. Eu só quero dizer o seguinte, primeiro, todas essas acusações têm que ser comprovadas. Nem tudo aquilo que a República de Curitiba acusa é verdadeiro. Como também eu não acredito que o DEM agora tenha recebido dinheiro de propina do Gin Argelo. Né? Eu não sei, será que o DEM também recebeu dinheiro de propina? Será que outros partidos também receberam dinheiro de propina? Ou só o PT que recebeu, os outros não receberam? Então, essa questão nós vamos ter que apurar muito bem, discutir muito bem. Agora, vamos ser claro, a população vamos ouvir, o que vale na democracia é o voto. Quando se perde uma eleição, tem que fazer uma autocrítica, avaliar por que perdeu e tentar recuperar, tentar ganhar na próxima. Querer interromper o mandato de uma presidente honesta, comandado por um presidente da Câmara, que todo mundo sabe, tem 13 contas na Suíça, né, com dinheiro desviado, isso sim é desonestidade, isso sim é golpe. Por isso nós vamos lutar para que o que vem depois não aconteça no Brasil, que é o arroxo salarial, que é o arroxo da Previdência, que é a mudança das regras trabalhistas, que é o trabalhador perder seus direitos, e não só direitos trabalhistas, direitos democráticos, direitos civis. Né? Existe uma bancada ultraconservadora aqui no Congresso que é contra tudo que foi avançado no Brasil nos últimos anos. A tolerância, né, com as orientações sexuais, a tolerância contra os preconceitos raciais, a tolerância que nós conseguimos melhorar muito o Brasil. Mas tem gente aqui que é contra, tem gente aqui que quer fazer o Brasil retroagir. E isso nós não vamos poder fazer, nós não vamos aceitar. Nós vamos querer que o Brasil avance cada vez mais democrático, cada vez mais socialmente justo, né, para a gente ter um país melhor, mais pacífico, mais amigo, né? E não essa separação. Como disse o deputado Índio da Costa, existe um muro, mas quem criou esse muro não fomos nós, não. Quem está criando esse muro é aqueles que querem estimular o ódio na sociedade brasileira, e não somos nós. Deputados, muito obrigada pela participação aqui no Brasil em Debate.
Eu conversei com os deputados Carlos Aratini, do PT de São Paulo, e Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá.